Olá, meu nome é Silvia. Esse já é o 14º episódio do Projeto Paulo Estevam aqui no canal do Sarai. Nós vamos começar então a segunda parte da obra, né? Esse primeiro capítulo que se chama Rumo ao Deserto, eu vou falar dele hoje e no próximo episódio, porque ele é um capítulo longo, com muitas cenas importantes. Após aquele momento, né, em que Saulo viu Jesus, ele estava acompanhado de 3 servos, e aí ele já muda, né, a postura, ele já não é mais aquele senhor arrogante, autoritário. 2 deles vão embora para Jerusalém, estão assustados que ficaram, e um que era mais próximo dele, que é o Jacó, fica junto com ele, e Saulo pede que o leve até a casa de Sadoc, lá em Damasco. Bom, eles vão até lá, né, e Saulo ainda diz, olha, não convém que eu chegue dessa forma, assim, né, na casa de Sadoc, então eu peço que você vá lá e explique tudo para ele o que aconteceu. Quando Jacó conversa com Sadoc e conta o que aconteceu, Sadoc fica muito chocado e não recebe eles. Fala, olha, eu não vou poder receber vocês porque eu tô com vários amigos importantes aqui, né? Eu não quero expor o Saulo, não vou receber. E tá armando ali uma chuva, né? E Jacó ainda diz para ele, mas olha, vai chover, tá quase a noite, o que nós vamos fazer? Não, e Sadoc diz, olha, tem uma hospedaria aqui próximo, vocês podem ficar lá, depois eu vou lá para ver o que aconteceu. E de fato, né, eles vão. Quando Jacó conta para Saulo o que aconteceu, porque ele ouviu a voz, ele não ouviu a conversa, mas ele ouviu a voz de Sadoc. Ele começa a doer nele essa primeira rejeição, né? Essa primeira incompreensão, essa primeira porta se fechar, esse primeiro deserto. Mas ele faz um trabalho de, na hora, lembrar de Jesus e não deixar a mágoa criar raízes no coração dele. Então ele pensa em Jesus, ele faz algumas reflexões, ele pensa, se fosse ele no lugar de Sadoc, ele teria feito o mesmo. Ele pensa, poxa, Sadoc não conhece Jesus, então é compreensível que ele tenha essa atitude. Ele não deixa a mágoa criar suas raízes do mal, né? Porque a mágoa ela faz um péssimo trabalho no nosso coração. Né? Bom, aí eles vão para lá e ele percebe uma mudança de postura ali na fala de Jacó, quando volta dessa conversa com Sadoc. Nas entrelinhas, Saulo percebe que Jacó está com aquele medo de ser visto como um cristão. Bom, o próprio Saulo foi ali quem estava chefiando uma perseguição que levava à morte muitos cristãos, a muitos castigos, a muitas torturas, né? A perseguições muito cruéis. Então, o Jacó está com medo disso. Bom, vamos pensar que eu também sou cristão, né? E começa a pensar na sua família e nesses castigos. Saulo percebe e fala, não, amanhã de manhã você pode ir embora. E Saulo fica sozinho nessa estalagem, nessa hospedaria. Como ele tem dinheiro, ele é muito bem tratado, mas ele se recusa a comer e fica ali refletindo. Ele que sempre teve uma postura muito ativa, né? De fazer, de estar sempre à frente, é a primeira pausa que ele faz, a primeira pausa da alma dele, muito importante, né? E ele reza muito, então ele está abatido, em sofrimento, mas ele tem muita fé, né? Ele reza muito. Depois de 3 dias, chega alguém lá. Quem é? Ananias. Olha que surpresa. Saulo, que foi até Damasco para perseguir e, se possível, matar Ananias, é recebido por ele. Por quê? Jesus, e a gente sabe melhor dessa situação lá no Atos dos Apóstolos, né? Jesus aparece para Ananias e fala, olha, por favor, vá até aquele lugar ali e encontrar Saulo. Ananias ainda toma um susto, mas Saulo, né, tem ouvido falar dele, da maldade que ele tem feito nas perseguições. Jesus não fala, vai lá que ele é meu vaso escolhido. Então Ananias vai, e é um encontro muito bonito. É o primeiro encontro de Saulo numa perspectiva do amor no coração, né? Porque ali é um encontro entre perseguidor e perseguido, mas o perseguidor já não é mais perseguidor, é uma pessoa que está ali precisando de ajuda, ele está cego, e Jesus manda Ananias justamente para curá-lo. E ele faz isso, eles fazem uma oração, eles falam sobre Jesus, e como que nesse momento da oração, Saulo diz que como que escamas caem dos olhos dele, e ele volta a enxergar, né? E ali eles conversam muito, se abraçam, é um encontro fraterno, na verdadeira acepção dessa palavra, né? Bom, e depois dessas conversas iniciais, Saulo pede para ele falar de Jesus, e aí é muito legal porque
Emmanuel nos conta toda a trajetória de Ananias, até para a gente fazer um contraponto. Depois a gente vai poder perceber isso, não sei, na vida de Lucas, na vida do próprio Pedro, na vida de João Evangelista, que são aqueles apóstolos, aqueles discípulos que seguiram ao chamado, que não resistiram, né? Ananias é um desses, ele conheceu Jesus no dia da crucificação e ficou ali tão magnetizado pelo olhar de Jesus, pela cena, ele ficou condoído pela cena da crucificação, que ele foi atrás para saber o que era, quem que era aquele, e foi conhecendo, né? O Evangelho lá já se transformou, já vendeu suas coisas, já foi trabalhar pelo Evangelho. Então isso faz uma contraposição, né? Toda essa resistência que Saulo enfrentou e que agora ele vai aprender outras formas de se abrir para o amor, né? Para esse amor fraterno. Bom, depois dessa conversa, ele pede, né, para ele falar sobre Estevão, ele indiretamente pede para ele falar sobre Abigail. Ananias entende, fala, porque como ele esteve muito com Abigail, ela contou para ele quanto ela amava Saulo, eles rezaram juntos pela conversão de Saulo. É muito emocionante pensar nisso, né? E aí depois desses momentos assim emocionantes em que Saulo vai conhecendo melhor, né, o cristianismo, os caminhos do cristianismo, agora nesse outro lugar que ele está ocupando, ele já pede para ele, bom, mas e aí, o evangelho escrito você tem? E Ananias tem apenas trechos, né? O evangelho de Mateus, que já existe inteiro, é só lá em Jerusalém. Mas aí Saulo já falou, não, eu já vou fazer umas cópias, porque nesse sábado eu já vai ter uma reunião, todo sábado, né? Tem reunião lá na sinagoga, então eu vou lá já fazer uma fala. E a Ananias fala, olha, você tem que tomar cuidado com essa sua nova fase religiosa, as pessoas não vão te compreender. Ele falou, não, mas se eu vi Jesus, eu não tenho direito de não compartilhar isso. Então a gente já vê, e Emmanuel fala exatamente dessa forma, o espírito missionário de Saulo, já a pleno vapor. Então ele se cura da cegueira, já abre os olhos, né, para essa nova realidade, mas aquilo que é o cerne da personalidade dele está de novo irrigado ali para essa nova jornada e uma jornada de aprendizados, né? Mas a gente fala desse encontro dele lá com os seus amigos, né? Que já foram amigos fariseus, as pessoas que tanto admiravam ele, mas agora, sendo cristão, não vai ser um encontro fácil. A gente fala disso semana que vem. Até mais!